16 da pauta, da relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia a todos os servidores do tribunal. Trata-se de processo de pedido de rescisão com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposto pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando rescindir o acórdão número 67 de 2017, que negou provimento ao recurso ordinário interposto contra o acórdão número 3.467 de 2016, cuja decisão foi pela procedência da representação de natureza externa, formalizada pela pessoa jurídica DSS Telecomunicações e Informática Limitada, com determinação para que a Cefaz retificasse os aditivos dos contratos firmados com a respectiva empresa, excluindo a previsão de redução dos valores decorrentes da desoneração fiscal concedida na Lei 12.546, de 2011. O conselheiro relator, à época, por meio do julgamento singular, admitiu o presente pedido de rescisão e, no exercício do poder geral de cautela e em caráter preliminar, indeferiu a solicitação de efeito suspensivo em razão da ausência dos requisitos previstos no regimento interno deste Tribunal de Contas. No relatório técnico, a então CSEX de Administração Estadual manifestou-se pelo seu conhecimento e, no mérito, pela procedência do pedido de rescisão. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela procedência do pedido de rescisão do acórdão número 67 de 2017, a fim de reconhecer a regularidade dos referidos aditivos, com a repactuação dos valores dos contratos números 96, de 2010, e 49, de 2011, diminuindo os valores devidos à empresa contratada, em razão da desoneração tributária com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011. Essa é a síntese do relatório, presidente José Carlos Novelli. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Sérgio. Pois bem, o requerente trouxe como fundamento para o seu pedido de rescisão a suposta violação literal de lei em face do que dispõe o parágrafo 5º do artigo 65 da Lei 8666 de 93. A Procuradoria-Geral do Estado alegou que a violação literal de lei decorreu da interpretação errônea da Lei 12.715, de 2012, que alterou a redação dos artigos 7º a 9º da Lei 12.546, de 2011, minorando a alíquota da contribuição patronal paga ao INSS e configurando, no caso concreto, via extraordinária, apta a ensejar revisão dos contratos administrativos firmados junto à empresa de telecomunicações e informática, nos termos permitidos pela lei de licitação. Pois bem, entendo de extrema importância esclarecer que o plano do governo federal, denominado Brasil Maior, foi editado com o objetivo de incentivar o ganho de produtividade de vários setores, incluindo o da tecnologia da informação e em momento de crise econômica do país que perdura, todos nós vemos, né, até os dias atuais. Dentre as medidas contidas neste plano está a desoneração da folha de pagamento, que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta mensal, ao invés de pagar 20% sobre a folha de salários, a depender do setor econômico ou do produto fabricado. Nesse cenário, compartilho do mesmo entendimento que foi apresentado pelo conselheiro Walter Albano, douto relator do acórdão,
número 3.467, de 2016, destacando que a Lei 12.546, de 2011, alterada que foi pela Lei número 14.288, de 2021, que prorrogou a sua vigência até 31/12/2023, visa, sobretudo, reduzir o custo da mão de obra, a fim de incentivar a contratação de quadro de pessoal próprio e assegurar os direitos sociais dos trabalhadores, na maioria das vezes suprimidos em razão das distorções que ocorreram nas contratações terceirizadas, e principalmente por parte das empresas de TI, a revelar verdadeira afronta à legislação trabalhista, considerando que essa prática acaba por mascarar uma efetiva relação de emprego. Em outras palavras, entendo que a lei federal, ao reduzir a carga tributária incidente sobre os empregados, teve como pretensão maior estímulo à contratação direta, por meio de vínculo empregatício formal e não a concessão de lucros excessivos aos particulares. Com relação à majoração ou supressão de tributos ou encargos legais como causa da revisão dos valores contratuais, estabelecido pelo artigo 65, parágrafo 5º da Lei 8.666, verifico que este reajuste será permitido somente quando a alteração dos tributos influir de forma direta e imediata na execução do contrato, sendo necessária a devida adequação dos valores contratados à nova realidade. Realidade esta que não se amolda ao caso sob exame. Digo isso porque o fundamento do presente pedido de rescisão, para que a Cefaz promova o reajuste dos contratos firmados com a empresa DSS Telecomunicações e Informática, é a diminuição dos encargos de INSS, em razão do advento da Lei 12.546, os quais incidem de forma indireta nas respectivas avanças, não podendo ser considerados como causadores de desequilíbrio contratual, uma vez que os encargos reduzidos não estão diretamente ligados ao objeto contratado, mas sim como o próprio custo da empresa, aos dispêndios que o particular tem para executar o serviço. Assim como no caso concreto, os custos reduzidos não estão direta e imediatamente ligados ao objeto contratado, não há que se falar em existência de elementos que justifiquem o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos números 96 de 2010 e também o contrato 49 de 2011, nos termos da Lei de Licitações. O argumento utilizado pela PGE, como pela equipe técnica e Ministério Público de Contas, é que o aperfeiçoamento da equação econômico-financeira desses contratos decorre de via extracontratual e extraordinária, que, conforme definição empregada pela Lei de Licitação, sobrevém de fatos imprevisíveis, de consequências incalculáveis, surgindo, então, o direito revisional dos contratos, o que, a meu ver, mais uma vez, não restou configurado aqui nos autos. O que se evidencia aqui é a possível supressão pela administração estadual de benefícios fiscais concedidos pela União a título de incentivo fiscal autorizado por lei, supressão essa que resultaria mais ou menos, conselheiro Guilherme Maluf, em dar com uma mão e tirar com a outra. Ao traçar um paralelo entre benefícios e incentivos fiscais, nota-se que, enquanto o primeiro se refere a toda liberalidade tributária que vise atender interesse público de qualquer ordem, o segundo, sendo um benefício específico, é um instrumento capaz de satisfazer interesse de cunho econômico e social, tal qual o objetivo estabelecido por meio das alterações advindas da Lei 12.715 de 2012, cujo intuito é a geração de mais empregos e o desenvolvimento da indústria nacional. Nesse sentido, é que na exposição de motivos da medida provisória número 563 de 2012, convertida na retromencionada lei federal,
A motivação econômica para a desoneração da folha dos setores beneficiados se apresenta de fácil compreensão, trazendo em sua essência como objetivo principal a potencialização da economia nacional e não mera redução de carga tributária como forma de redução de custo empresarial. Logo, tratando-se de um incentivo ao desenvolvimento econômico e social, entendo não ser possível um setor do governo dar e outro setor tirar, sobretudo pela distorção da finalidade do benefício concedido e, principalmente, do plano do governo ao qual pertence. Sendo assim, quanto à alegação de possível interpretação equivocada por parte desse tribunal, no que se refere às alterações advindas da Lei 12.715 de 2012, considerando a finalidade precípua da mesma, que é proporcionar o investimento no desenvolvimento da tecnologia e da produção dos setores beneficiados, bem como o aumento significativo de empregos formais, equivocado seria, no caso concreto, autorizar que a administração estadual se aproprie dos benefícios fiscais concedidos à empresa DSS Telecomunicações e Informática Limitada, em razão da desoneração da sua folha salarial, quando, na verdade, ao Estado caberia tão somente a função de fiscalizar o aproveitamento do respectivo benefício e não tomá-lo para si, o que torna o presente pedido de rescisão, em sua totalidade, improcedente. Diante do exposto, eu não acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de julgar improcedente o presente pedido de rescisão em razão de não restar demonstrada a hipótese do inciso 5º do artigo 251, mantendo-se inalterados os termos, isso o artigo do regimento interno aqui do TCE, mantendo-se, portanto, inalterados os termos do acórdão número 67 de 2017. Voto um pouco longo, mas importante e necessário, senhor presidente José Carlos Novelli, e essa é a síntese do voto. Perfeitamente, conselheiro Sérgio Ricardo. Já encerrando a votação, vamos para encerrada a discussão, e o conselheiro Sérgio votou. Em votação, os senhores conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade, um voto muito aprofundado, fundamentado. Parabéns, conselheiro Sérgio. Excelência. Com a palavra, o excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. Quero apenas, em nome do MP de Contas, registrar a qualidade técnica do voto apresentado pelo conselheiro Sérgio Ricardo. Parabéns, conselheiro. Processo número 11.378, dígito 6 de 2019. Relator, conselheiro Sérgio Ricardo. Acórdão 236 de 2022, resumo de ementa. Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, pedido de rescisão improcedente. Publique-se.